E aí, como vai? Vocês estão bem? Domingão, Vesa TV. Nós gravamos o podcast aqui nos estúdios da ABC Com, em São Bernardo, nesse espaço muito legal que eu indico para vocês conhecerem. Talvez vocês tenham também o seu podcast, trabalhando com vocês, vai ser muito legal. Mas o mais legal aqui do Pode Impactar é como ele tem impactado a vida das pessoas. É algo tão simples que nós fazemos, mas é a possibilidade das ONGs, das entidades, das associações falarem sobre isso e chegar a diversas pessoas. Para chegar, além de você assistir, você precisa compartilhar, tá bom? Então entre nas redes, compartilhe, entre na nossa, da Vesa, entra também na ONG social para que você faça parte e veja como você também pode integrar de diversas ações, tá bom? Hoje, particularmente, nós vamos conversar com uma pessoa que eu estive com ela ontem, tudo bem que é gravado, mas ontem, e ela é uma querida, ela traz já a parte do impacto. E eu a conheço há tanto tempo, já ganhei Empresa Cidadã, é isso? Cidadã, tô certo? Empresa Cidadã, já ganhei toda essa parte. E aí, a gente vai falar de um lugar que é lindo, que é Amélia Rodrigues. E ela é coordenadora de comunicação institucional, que é a Suzete Botasso. Obrigada pela presença, Suzete. Eu que agradeço, Juliana. Muito obrigada por abrir esse espaço aqui para que a gente possa falar um pouquinho do nosso trabalho. Suzete, quanto tempo de Amélia Rodrigues? Olha, vão fazer 13 anos agora em julho, né? E uma atividade assim que a gente considera mais do que um trabalho, é uma missão. Aqueles que têm a oportunidade de conhecer a instituição Amélia Rodrigues percebem lá dentro uma aura diferente. Sim. Porque as pessoas que entram para trabalhar na Amélia Rodrigues, elas entram com um propósito de ajudar efetivamente as crianças que lá são atendidas, os adolescentes que são atendidos, né? E impactar, como diz o nome do programa, a sociedade. Sim, né? Não, perfeito. E aí, vamos lá, né? Eu já conheço bastante, né? Já é tudo mais. Mas a primeira coisa, a gente vai por partes aqui. Para quem não conhece ou para quem quer conhecer um pouquinho mais, é poder somar realmente. E aí, o que acontece? A Amélia Rodrigues surge quando, por quê e como? Depois a gente fala dos atendimentos, tá? Então, a gente não pode falar de instituição Amélia Rodrigues sem trazer uma figura central aqui, Terezinha Santa de Jesus Sardano, que em 1979 começa um trabalho social para atendimento de gestantes dentro da religião que ela professava, né, da doutrina espírita. Então, ela faz um trabalho numa época aqui em Santo André, a situação de vulnerabilidade social era muito maior do que aquela que a gente encontra hoje. Então, um trabalho para essas mamães gestantes, de atendimento médico, alimentação, também a parte da criação dos enxovais. E a dona Terezinha, que já tinha essa veia social muito forte, ela recebe, quando ela tinha 48 anos, um diagnóstico que poderia paralisá-la naquele momento. Ela recebe um diagnóstico de que o coração dela batia muito fraquinho. Então, o médico pede para que ela vá para casa. Dona Terezinha, a senhora é casada? A senhora tem filhos? Vai para casa. Deus. A senhora já tem 48 anos. Vai fazer um crochê, vai fazer um tricô, vai cuidar dos seus futuros netos. A dona Terezinha, eu acho que era mulher como nós, assim, sabe? Gente. Ignorou aquela proposta médica e falou, imagina uma mulher de 50 anos hoje, gente, tendo que parar. Imagina, rasgou aquilo lá, os médicos que me desculpem, mas graças a Deus, ela funda a instituição Amélia Rodrigues, aos 50 anos de idade, né, uma entidade voltada ali no início para atender as regiões, quem é de Santo André conhece, Tamarutaca, Sacadura Cabral e Palmares. Tem 3 concentrações ali de favelas, de comunidades muito carentes. Então, naquela época, as pessoas tinham muita carência de alimentação. Ela fazia um trabalho de sopa. Então, as pessoas iam lá para se alimentarem. A situação do país foi melhorando aos pouquinhos e ela percebeu que esses pais não tinham como deixar as crianças. Com quem deixar as crianças enquanto eu trabalho? Então, ela começa um trabalho com 10 crianças. E aí a instituição foi crescendo. E aí começou o berçário com 10 crianças, e aí foi surgindo mais crianças, a situação ficando um pouco melhor, e aí ela começa a atender muito mais crianças. Mas nós atendíamos naquela época crianças do berçário até os 5 aninhos de idade. Nossa. Só que chegou um determinado momento e falou assim, mas daí, a partir dos 5 anos a gente tem que mandar a criança embora da instituição? Como fazer isso? Impossível. A dona Terezinha, o quê? Não, de jeito nenhum. Eu vou estender esse atendimento para crianças até os 10 anos de idade. Então, nós começamos com um contraturno escolar. Tá. Então, a criança fazia parte do contraturno escolar. Quando deu 10 anos, o que você vai fazer com aquela criança? Vai mandar embora? Não, Era uma mulher, assim, empreendedora social. De jeito nenhum.
né? Vai ficar aqui e a gente vai dar um jeito. E ela começa com um trabalho para jovens, para adolescentes, que vai até os 17 anos de idade. Então, muitas crianças, muitos adolescentes, hoje já adultos, voltam para a instituição Amélia Rodrigues como fruto de um trabalho muito bem realizado, que é o caso que a gente tem, por exemplo, da Rafaela. Sim. A Rafaela foi uma criança que, inclusive, quem entrar nas nossas redes sociais vai ver lá ela contando esse belíssimo caso. A Rafaela Dias, com 8 meses, a dona Terezinha encontra ela numa padaria, numa caixa de engradado, aquela onde você coloca as bebidas, as cervejas, dentro de um cobertor, porque a mãe, que ela era balconista, não tinha onde deixar essa criança. Para! E aí ela fala, mas por que essa criança tá aqui? Aí ela falou, olha, o dono da padaria me permitiu que eu deixasse a minha criança aqui, porque eu não tenho com quem deixar. O quê? Vai para a instituição Amélia Rodrigues. Aí a Rafaela vai para a instituição Amélia Rodrigues com 8 meses. Ela recebe todo o suporte, porque ela disse que a mãe dele era uma mãe solo naquela época. Recebe todo o suporte de alimentação, de educação. A Rafaela fica lá até os 15 anos de idade, recebendo todo o suporte. Ela sai de lá já para uma escola profissionalizante. Depois ela vai fazer FGV. A Rafaela vira uma administradora. Hoje é uma mulher com uma carreira de sucesso. Ela tem uma clínica aqui no ABC Paulista. E ela volta para a instituição Amélia Rodrigues como uma investidora social. Porque ela entende que o papel dela hoje é auxiliar aqueles que auxiliaram ela ali também. Se você parar para pensar, como você entende o destino de uma criança que ficava numa caixa como essa, e graças a Deus a mãe teve a oportunidade do empreendedor deixar ficar, porque nem isso os empreendedores à época deixavam, né? Levar uma criança para o trabalho. Mas imagina se ela ficasse só lá. Essa criança crescendo num ambiente que não seria nada favorável para a educação dela. Exatamente. E aí ela vai para a instituição Amélia. Exatamente. E o interessante é que a gente, às vezes, olha pelo ponto de vista da criança, mas a gente precisa olhar pelo ponto de vista da mãe também, como a Valquíria, que foi uma mulher que lá no passado também encontrou ali apoio da instituição Amélia Rodrigues. Ela chega de uma situação muito difícil, vem do interior, né, da Bahia, e ela vem para São Paulo, tenta a vida aqui, consegue com uma irmã dela um barraquinho lá na favela Tamarutaca, e ela empurrava carrinho, aqueles que para pegar materiais recicláveis, e a filha dela ali em cima do carrinho com ela. Ela não tinha onde deixar essa criança. E ela empurrava aquele carrinho, pegando aquele material reciclado, colocou um bonezinho na cabeça da filha, e ela se perguntava muitas vezes, será que a vida é isso? Será que vale a pena viver? Será que vale a pena estar aqui? E ela chorava internamente, mas ela empurrava porque ela precisava daquela assistência, daquele trabalho. E aí um dia ela é visitada por uma das assistentes sociais da instituição Amélia Rodrigues, que vê aquela criança dentro daquele carrinho e fala assim, não, vamos lá, vamos para a instituição Amélia Rodrigues. A partir do momento que essa filha entra na instituição, essa mulher faz uma virada de chave na vida dela. Ela fala assim, agora eu posso começar a pensar em mim, porque antes eu não tinha condições de pensar. A minha condição era de sobrevivência. Hoje eu já consigo viver. Aí essa mulher começa a buscar um trabalho, ela vai atrás de educação, ela se forma como assistente social. Hoje ela é assistente social do município. A filha dela se forma em letras pela fundação aqui do ABC. Hoje essa menina está nos Estados Unidos, trabalhando dentro de uma empresa, né? São histórias que foram impactadas por Terezinha Santa de Jesus Sardano, que decide que aos 50 anos, quando ela funda a instituição Amélia Rodrigues, após receber aquele diagnóstico com 48, de que o coração dela poderia parar a qualquer momento, e aí a gente para e analisa. Se meu coração pode parar a qualquer momento, por que eu não vou colocar ele a serviço do próximo? Porque uma coisa, Juliana, é você esperar a morte chegar. Sim. Não tem pessoas assim, olha, eu já tô diagnosticada mesmo que eu não vou viver muito tempo, então eu vou parar e vou sentar aqui e vou esperar a morte chegar. Sim. Mas quem quer
criar recursos. Quem não quer criar desculpas. Então, se o meu coração vai parar, que pare trabalhando. Que fique batendo no coração de outras pessoas. Ela tá foi certo. até os 89 anos de Gente, idade. Ela falece em 2023, 2023. Né? Nossa, do foi um coração. O falecimento da Dona Terezinha, acho que foi um impacto pra todo mundo, assim. Foi. Porque a gente achou que ia durar pra sempre. Eu achei que a Dona Terezinha não ia embora, sabe? De verdade, assim. Porque ela era tão alma, né? Tão todo mundo, assim, que não... E o mais interessante, assim, que a gente vai recebendo as condolências, e aí fica um recado pra cada um de nós, porque muitas vezes a gente acredita que esse trabalho social a gente tem que fazer e ele tem que ter uma visibilidade muito grande, que a gente precisa impactar grandemente a vida das pessoas, e não necessariamente isso. A gente acredita que isso é uma construção do dia a dia. É hoje, é aquilo que a Juliana muito bem colocou ontem, né? Fala assim, vai lá, você já deu bom dia pro seu porteiro hoje? Você deu uma palavra de carinho, de amizade para aquelas pessoas que te procuraram? Esse pequeno impacto que vai causar os grandes impactos. A Dona Terezinha era uma mulher assim. Tanto que nas condolências que nós recebíamos, milhares de mensagens assim, como a Dona Terezinha me ajudou naquele dia, naquela hora, naquele momento que eu mais precisava. E aí ela ajudava de todas as maneiras. Não era só dando o pão, né? Porque existia uma carência muito grande da questão financeira também, que ela ajudava. Mas ela ajudava também com outro pão, porque existem muitas carências, o pão espiritual. Nós atendemos hoje na instituição mais de 320 crianças e adolescentes que vêm de comunidades muito carentes ali do nosso entorno. Mas nós recebemos outras crianças carentes também. E talvez nesses 13 anos de trabalho, quase 14 anos de trabalho, uma das crianças mais carentes que eu recebi na instituição, e isso me impactou profundamente, foi quando um pai chega na porta da instituição pedindo auxílio. E aí, quando ele chega pedindo auxílio, o filho dele fica na instituição, na frente da instituição, na nossa recepção, e ele nos chama em particular. E ele fala assim, eu preciso de ajuda. Ele tinha parado, Juliana, na nossa recepção, com um carro importado. O filho dele estava com uma roupa dos melhores colégios aqui de Santo André. Ele fala assim, eu vim da comunidade, eu sei o que é passar fome. E eu dei tudo que eu podia dar para o meu filho. Eu estraguei o meu filho. Meu pai E hoje eu vim aqui pedir ajuda de vocês, porque eu não sei mais o que fazer com essa criança. O menino tinha uns 12, 13 anos no máximo. Devia estar rebelde. Ele já foi expulso de 3 escolas aqui do município. Eu gostaria que ele entrasse aqui na instituição hoje para se deparar com uma outra realidade, para que ele visse que existem outras crianças que são carentes. Tão carentes quanto o filho dele, só que uns são carentes de pão. Como você falou. E outros são carentes de outras situações. Sim. São carentes da alma. Ô, Suzete, e vocês lá na Amélia Rodrigues, vocês têm essa oportunidade que a pessoa acaba vivenciando? Algum trabalho também voluntário? Alguma coisa voltada assim? Há essa oportunidade? Sim, ou não? Nós temos um grupo lá de mais de 100 voluntários. A creche, ela começa com um trabalho voluntário, né? A Dona Terezinha, ela sempre diz, né? E a gente repete isso, que ninguém faz nada sozinho. Sim. Então, o trabalho começa com o voluntariado e é lógico que com o tempo vai se profissionalizando. Então, hoje nós temos profissionais lá em cada uma das áreas. Mas nós temos as voluntárias da costura. A gente fala as meninas da costura, elas têm 70, 80, 90 anos, faleceu uma agora, recentemente, a dona Ignês, com 94 anos, que dedicou uma vida ao trabalho voluntário na instituição. Sim. Nós temos pessoas que vão lá na área de palestras, não, Juliana, eu quero ir lá falar para os colaboradores, vou trazer um tema muito bacana. A gente aceita também, né, psicólogos, pedagogos, alguém que seja da área de educação ou da área do bem-estar, do comportamento humano, pode na instituição fazer uma palestra de voluntariado
para os educadores, porque a gente precisa dessa formação, nós temos essa formação, e para os colaboradores da Amélia Rodrigues. E todas as ações que nós fazemos lá para arrecadação de recursos, as festas que nós temos, Noite da Pizza, agora vai ter a festa junina, são os voluntários que estão lá à frente, né? Disputando ali a tapa. Quem vai fazer? Eu fico aqui na pipoca, eu fico no cachorro quente. Que data que é a festa junina nossa agora no dia 7 de junho, já estão todos convidados. Mas aí a gente consegue perceber, Juliana, que o trabalho não vai só a assistência social à criança ou à educação, mas ela se estende muito mais. É um leque muito maior, porque são muito mais pessoas impactadas. Porque quando chega um voluntário lá, muitas vezes na fase de depressão, né, pensando, para que eu vivo? Qual o sentido da minha vida? E ele chega na instituição com uma oportunidade de escolher feijão, vou contar essa história, de escolher feijão, porque nós temos lá mais de 300 crianças para comer 4 refeições por dia. Todos os dias. Você pode imaginar uma equipe da cozinha trabalhando a todo vapor. Sim. Nós recebemos doações, então fiquem à vontade para levar muitas doações, inclusive de alimento para a instituição. Tá. Aí você recebe aquele alimento e tem feijão para escolher. Você coloca um funcionário ali para escolher feijão, né? Você tem que dedicar todo um tempo para isso. Nós temos voluntárias que vão lá para escolher feijão. A Gisele Moura foi lá, ela já ajudava a instituição, é madrinha de uma das nossas crianças, a empresa dela também ajudava muito a nossa instituição, o marido dela também, querido. Eles são incríveis. Aí ela chega lá e fala, Suzete, eu preciso muito fazer esse trabalho voluntário, o que você tem aí para fazer? Aí eu falei, Gisele, eu tenho uma proposta pra você. Você não quer vir aqui escolher feijão? Claro, Suzete, qual o dia? Qual o horário? Eu venho aqui pra escolher feijão. Mas eu sabia que ela tinha um outro trabalho que já estava sendo realizado com você, né? O Café Solidário, o Mamães em Ação. Eu falei, Gisele, eu te agradeço do fundo do meu coração e do fundo da minha alma. Eu tenho certeza que você arregaçaria as mangas para escolher feijão aqui com a gente. Fácil, mas o teu papel é muito maior. Vai buscar feijão pra gente lá fora, Gisele. Vai, vai, filha, vai buscar feijão pra gente lá fora. Então, fazendo uma menção aí ao Café Solidário, que foi uma iniciativa da Juliana e da Gisele, excelente, dentro do projeto Mamães em Ação. Sim. Eu achei muito bonito quando você colocou lá, mas eu preciso ser uma mamãe para estar aqui em ação? Gente, imagina. Eu posso ser uma mulher em ação. Sim, claro. E eu digo isso de todo o meu coração, Juliana, porque eu digo assim, eu não tive condições de ter filho. É mesmo? Né? Então, eu pedi para Deus que me desse uma criança. Você tem 300 e pouco E aí ele falou assim, mas Suzete, uma criança é muito pouco. Toma 300! Eu acho que você tem muito mais capacidade de cuidar de muito mais crianças. Sim. Então, hoje, eu sou mãe de 320 crianças. É isso mesmo. E é uma alegria muito grande você poder cuidar de cada uma delas. Sim. Então, quando as pessoas entram, e eu faço esse convite para que vão conhecer a Instituição Amélia Rodrigues, quando vocês entrarem pelas portas da Amélia Rodrigues, são os meus filhos que vocês estão conhecendo lá. Ô, Su, deixa eu só falar uma coisa. Você é maravilhosa. E antes, eu passei por uma experiência muito engraçada, né? Eu era madrinha de uma criança lá, que inclusive eu preciso voltar, uma falha minha. Mas eu tava apaixonada por aquela criança, né? Pra mim, assim, ela ia ser minha de tudo quanto é forma. E isso é muito louco, gente. E eu não tinha filhos, nem a pretensão de ter filho. E aí, quando eu recebo o diagnóstico que eu não posso ter filho, e aquilo foi muito bizarro pra mim, foi muito estranho. Aí meu marido, nós começamos a conversar e tudo mais, falamos, vamos adotar? Vamos. Mas ele falou, olha, mas a gente nunca pensou realmente em ter, natural, tudo. Vamos tentar. Primeiro, qualquer coisa a gente adota. E veio muito rápido o Augusto. O Augusto veio, em menos de um mês eu estava grávida. E aí, só que foi muito engraçado, que hoje eu não penso sobre a adoção mais, porque eu acho que eu já me tornei a mãe do Augusto e aqui está composto. Sim. Só que eu acho tão engraçado que a minha missão, ela só aumentou. Entendeu? Bom. Tipo assim, a minha missão, como você fala, eu sou mãe das 300 crianças. A minha missão enquanto abrigo, a minha missão com outras crianças. E aí eu quero que o Augusto, se possível, né, ele tenha essa veia solidária tão forte, fazendo os eventos. E aí é muito engraçado que desde que o Augusto esteve comigo, o chá de bebê, o chá de revelação, nós já arrecadamos mais de 3 toneladas de ração. Legal. O chá de bebê, nós arrecadamos mais de 2 toneladas de alimento. Aí, no aniversário do primeiro ano dele, mais de 2 toneladas de alimento. E aí, o negócio ele vai tomando uma proporção tão grande que eu falo, é isso, eu continuo mãe, eu adotei, eles só não estão aqui em casa, mas de uma certa forma, você se sente a mãe. Porque isso, Su, igual você está falando, não tive a oportunidade de ser a mãe,
o instinto materno, ele não tem nada a ver com maternidade. E aí a gente vai entendendo no meio do caminho o quanto isso é importante. Então, parabéns pelo seu trabalho também, Camélia. Parabéns pelo trabalho da instituição Amélia Rodrigues. A gente tem um caso para contar interessante da Margarida, que chegou na instituição com 1 aninho de idade, né? E essa menina estava condenada à morte, porque a mãe dela utilizava crack, era usuária de crack. Então, essa mãe tem essa criança, depois de um tempo ela vem a falecer. E aí, quando ela chega na instituição, a instituição Amélia Rodrigues salva a vida da Margarida, porque lá, como você perguntou do trabalho voluntário, nós temos estamos voluntariado também na área da saúde. Então, são dentistas, a gente tem neuropediatra, a gente tem pediatra, a gente tem otorrinolaringologista, a gente tem fisioterapeuta, nós temos lá uma série de especialidades médicas, cardiologista, dermatologista, mas aonde, né? Tem um espaço lá para isso. Aqueles médicos que não podem atender a gente na instituição, a criança ou a comunidade, eles abrem um horário na agenda deles. Quem quer criar recursos, Juliana, quem não quer criar desculpas. É isso. Se eu sou uma médica, se eu sou uma dentista, eu não tenho condições de, na instituição Amélia Rodrigues fazer um trabalho, eu tenho condições de entrar em contato com a instituição e disponibilizar um horário da minha agenda, um dia por semana, por mês, por ano, né? Para aquela criança vai fazer diferença, para aquela família. Então, a Margarida entra na instituição Amélia Rodrigues, lá ela começa a fazer todo um desenvolvimento com a nossa neuropediatra, com fonoaudiólogo e tudo mais. O irmão dela também entra na instituição, o Arthur, ele é um pouquinho mais velho do que ela, e quando a mãe deles vem a falecer, o Arthur um dia pergunta para uma das nossas colaboradoras, a Dida, pessoa extraordinária, que mora ali na Tamarutá, que se incumbiu de levá-los até a instituição. Então, ele vira para a Dida e fala assim, Dida, minha mãe morreu? E aí ela fala assim, sim, meu filho, a sua mãe partiu. E agora, Dida, como é que eu faço para ver minha mãe? Aí ela virou assim e falou assim, quando você à noite olhar para o céu e você ver as estrelinhas, a sua mãe tá lá. Só que criança é um bichinho tão curioso, ele às vezes coloca a gente numa saia justa, faz cada pergunta. Ai, meu Deus. Aí ela veio a pergunta dele, tá bom, Dida, e de dia, como é que eu faço para ver minha mãe? E de dia, como que faz? Eu quero saber. De dia, a tua mãe é o sol. E ela vem te abraçar. E dá um abraço nessa criança. Hoje a Margarida está com 10 anos, o Arthur já passou pela instituição. Sim. E eles foram abraçados pela instituição Amélia Rodrigues. Porque nós somos o sol na vida dessas crianças. Ô, Suzete, esse pessoal acaba sendo adotado, como a mãe morreu, alguma coisa? Que acontece Nesse isso? caso, né, nós não somos uma creche, abrigo lá. Nós ficamos com as crianças enquanto os pais trabalham. Né? O avô da Margarida, e do irmãozinho dela, que também mora ali na comunidade, tomou a guarda dessas crianças, e uma irmã, uma tia da Margarida, né, também foi lá para ajudar e fica também com a guarda dessa criança, auxiliando esse avô. Perfeito. Su, eu acho que o pessoal tem que... Para conhecer um pouco mais a Amélia Rodrigues, é só vivenciando mesmo, que assim, daria para ficar aqui 2, 3 horas conversando de Amélia Rodrigues, mas é uma oportunidade única, tem tanta coisa ainda, e eu quero que as pessoas participem mesmo, conheçam mais a entidade, porque eu acho que é uma das mais sagradas de tudo que tem lá, e é um trabalho incrível de tudo que vocês fazem, dos eventos que são muito saborosos, inclusive, e aí o pessoal integra isso. Suzete, preciso te agradecer, nosso programa chega ao final, porque passa na TV, então nós temos um tempo aí de hábil para isso, mas eu agradeço enormemente sua presença. Nossa, que agradecemos mais uma vez em nome de toda a equipe, né, porque é uma família, né, ninguém faz nada sozinho. E a gente agradece também a presença de vocês nas nossas vidas, dando essa oportunidade de a gente colocar esse trabalho aí à luz de outras pessoas que queiram colaborar também. Muito obrigada. Com certeza. E tem as informações, tem as redes sociais, tem os sites, vocês vão lá, saibam mais, né? E é tão legal vivenciar o que eles têm, porque é muito alegre. É muito isso aqui, né? E isso acho que faz muita diferença quando você chega nesse ambiente lúdico, né? Como é gostoso. Sim. Que bom pela oportunidade de contar um pouquinho para vocês e que a dona Terezinha receba nosso carinho sempre também, porque eu sei que ela está sempre presente com a gente. Sempre, no coração de cada um de nós. Conheço. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço enormemente. Se pode impactar, tá aqui. Obrigada. Tchau. Obrigada.